são a respeito da dignidade, a respeito da honestidade, a respeito da ética, da camaradagem, do respeito. Né? Isso são valores. Acontece que o machismo coloca, às vezes, para os homens, valores que são intransigentes. Você só pode ser um tipo de homem. Você só pode ser um tipo de pessoa. Mas o homem, a criança, quando se torna um homem adulto, ele tem o direito de escolha. Ele pode escolher ser diferente. Poderia. É isso que, eu acho que esse é o desafio, sabe? Né? A gente poder viver isso. Porque além dele ser um machista tóxico, ele ainda acrescenta o narcisista, que é aquele que gosta de maltratar, né? E faz porque gosta mesmo. Então, a gente acredita, né? A gente quer acreditar que quando a gente é adulto, a gente vai fazer as nossas escolhas livres para ser o que a gente quiser. A gente quer acreditar. E a gente até pode tentar. Mas às vezes, para um homem, né, ele tem que atender a tantas expectativas que essa liberdade de ser o que se quer já ficou para trás. Mas é a liberdade de escolher ser bom ou ruim. Não essa liberdade. Tá. Aí, então, mas eu acho que aí é um lugar um pouco que a gente diria que é moral, né? Sobre a moral da pessoa. Né? Sobre os princípios morais dela. Porque sobre fazer o bem e o mal, é verdade, sobre estar certo ou errado, quanto a isso, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas eu vou te dar um outro exemplo disso, assim, né? Que eu acho que eu estou querendo para pensar com a gente aqui. Que é a ideia, por exemplo, a respeito de ser um homem capaz de expressar o que sente. E aí eu vou te dar um exemplo. Dos grupos com a qual eu trabalho. Uma vez um homem disse o seguinte, um jovem adulto, devia ter os seus 20, 25, 27, alguma coisa, não tinha 30 anos. Né? Um homem, um homem responsável pelas escolhas que toma. Desde a adolescência, né, ele e os colegas dele de bairro tinham o hábito de frequentar cabaré. Uma maneira bonitinha de dizer a zona. O Baixo Meretriz. É isso aí, né? De frequentar o Baixo Meretriz. Ele ia lá com os amigos dele. O Sérgio também vai. Né? Ele ia lá com os amigos dele. Né? Aí o que acontece? Eles foram crescendo, estavam no colégio, saíram do colégio, cada um estava de um lado, aí um estava num canto, outro. E aí eles não conviviam mais tanto. Mas de tempos em tempos eles se encontravam. De tempos em tempos eles se encontravam. E a maioria das vezes que eles se encontravam, eles iam para o cabaré. Muitas vezes, né? Muitas das poucas vezes que eles se encontravam. Né? Eles se encontravam ali uma meia dúzia de vezes no ano, 10 vezes no ano, e várias dessas vezes iam para o cabaré. Ok, era o que eles faziam, gostavam, escolha. Nada contra, a gente. Se trata de juízo de valor, né? Não se trata de julgar quem frequenta, não se trata de julgar quem trabalha, as mulheres que estão lá. Não é julgar isso. O que é interessante nessa história é o seguinte. Um dia, um deles disse o seguinte. Estavam lá conversando e tal, e um deles virou e falou, e aí, gente, bora não sei pra onde? E um deles falou, gente, eu tenho uma coisa pra confessar. Eu não quero ir lá. Eu não quero ir lá. Como assim? Como assim? A gente sempre vai, qual que é? Virou viado, marica, o que é? Você quer? Já. Não, eu não quero ir lá. Não quero ir lá. Mas, na verdade, faz tempo que eu não quero ir lá. E às vezes eu acho que eu nunca quis ir. Não me sinto bem lá. Não me agrada. Eu não saio de lá feliz. Né? As últimas vezes que a gente foi lá, eu fiquei mal vários dias. Porque aquilo me deixou
Para surpresa dele, um deles disse, porra, cara, faz tempo também que eu não tô afim de ir lá. Mas como vocês vão, eu quero estar com vocês. Vocês são meus amigos. Então, é aí que a gente está falando de ser livre. É de você poder chegar uma hora para seus amigos e dizer que você não quer fazer aquilo. Porque você não se sente bem. Quando eu não quero fazer nada, eu sempre digo, para todo mundo. Então, Neide, a maioria dos homens... O meu não é universal. A maioria dos homens, o que o meu camarada, que eu cresci com ele, o que ele pensa sobre mim, é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. E em vários momentos eu posso abrir mão do que realmente eu quero, se ele quiser. Porque eu posso amar esse cara, ser meu parceirão. E eu vou amar ele sem dizer pra ele que eu amo ele, mas eu vou ter uma lealdade a ele, que eu vou fazer um negócio que eu nem quero muito. Né? Isso está presente na masculinidade. Isso está presente. Né? Então, até eu brinquei aqui da história das ofensas. Né? Ofensa entre homens. Né? Criança, gente. Todo menino cresce aprendendo que tem duas coisas que ele não pode ser xingado. Que tem duas grandes ofensas contra ele. Primeira é mulherzinha. Qualquer menino de 10 anos já aprendeu que ser chamado de mulherzinha é feio, é errado. E a segunda é bicha, viado, gay, qualquer coisa do tipo. Qualquer menino de 10 anos vai ficar uma onça com o outro se chamar ele disso. Qualquer menino. É aí que começa o silêncio, a violência, os abusos. Né? Então, para que eu tenha lugar neste grupo, para que eu seja aceito, eu vou silenciando algumas coisas. Em nome da nossa camaradagem, da nossa lealdade, eu nem sempre vou dizer o que está lá dentro de mim. Nem sempre. Para a maioria dos homens. A gente vai aprendendo na vida assim, ó, a duras penas, a autenticidade mesmo, com quem você se importa, com outro homem. Né? Eu posso dizer, né, a maioria dos homens não estão prontos para isso. Para dizerem o que realmente está no seu peito. E talvez os seus melhores amigos te darem as costas pelo que você pensa. A maioria dos homens não está pronto para isso. A maioria dos homens não está pronto para isso. Não poder mais frequentar o seu bar, seu boteco, não poder mais fazer parte do grupo de futebol, que talvez seja a única coisa que você tenha, que é a sexta-feira o futebol, a pelada com os amigos, você falar um negócio lá que talvez vai ficar ruim, vai pegar mal, eu vou ficar na minha e garantir o futebol. Entendeu? Tem que aprender a ser só. Então, olha o paradoxo. Aí a pergunta de você, né? Rodrigo. Sim. Olha o paradoxo. Os homens já são só. Só não sabem disso. Já são. Explique. Ela quer uma explicação da solidão, a solidão masculina. Eu já entendi, eu entendo já. Nem precisa explicar. Por exemplo, apesar de toda essa camaradagem, de toda essa lealdade, eu às vezes não consigo dizer para ele o seguinte, cara, eu tô com medo de que talvez minha mãe morra. Sabe, eu tô com medo de que algo aconteça com meu filho. Eu tô com medo de que a minha mulher vai embora, ela tá pensando em me deixar, cara. Meu casamento acabe. Eu tô desesperado e não sei o que fazer. Muitos homens não são capazes de dizer com esse tipo de profundidade. De novo, porque passaram uma vida inteira sem dizer. E
E às E vezes aí a gente ele tá encontra- sozinho aí. Aí ele Tá, encontra, tá junto, mas tá só. mas aí ele encontra uma parceira, uma amiga para dividir, aí ele pega, vai lá e bate nela. E transforma ela numa inimiga. Não, aí é outra coisa. É outro lugar, né? Aí eu acho que pode ser outro lugar. Mas o que eu quero dizer, acho que dentro do tudo que vocês estão falando é isso, né? Por exemplo, boa parte dos homens estão só sem saberem que estão só. Eles estão só nos seus dramas. Eles estão só dentro de si, sem conseguirem muitas vezes dizer o que sentem e o que precisam dizer. E vão se acostumando a isso. Né? Vão se habituando a essa condição. Então é aí que eles estão só. Né? E enfim, vão encontrando subterfúgios, né, para lidar com isso. Vão encontrando desculpas, né, vão encontrando para poder lidar com isso. Eu acho que agora, talvez com a pergunta do Ceará e do Daniel, Elenildo está também? Elenildo está. Por favor, gente, vamos Eu lá. acho que vai dar mais um gás para completar essa resposta. Posso começar? Por favor. O Trono levantou, vou levantar também. Tudo bem? Meu nome é Daniel. Eu gostaria de saber como a masculinidade tóxica afeta o próprio homem. Boa noite, professor. Eu sou o José Eurico Campos, vulgo Ceará. Por que tem mais homem alcoólatra do que as mulheres? Será que é porque tem problema em casa ou na família? E por isso eles ficam agressivos e batem nas mulheres. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Como o homem machista pode se tornar uma pessoa melhor? A pergunta de 1 milhão, né? A pergunta de 1 milhão. É verdade, essas perguntas se complementam, né? Vou tentar também dar conta para não me repetir, né? A pergunta do Ceará, se me permite, Ceará, né? Ceará. Me permita, a intimidade. Campos, você é meu parente, né? Opa, né? Já vamos descobrir aí. Né? Já vamos descobrir. Eu sou neto de uma pernambucana. Né? Você é lá pra Pernambuco, tá um pulinho, hein? Exato, né? Aí, no caso, é uma pulada. É. Não, Da zona da mata. Mas a pergunta do nosso amigo Ceará, de alguma maneira, atinge a sua pergunta, né? Como o machismo atinge o próprio homem. Ele atinge primeiro o homem. O machismo atinge primeiro o homem, para depois se estender para a mulher. Porque nenhum homem nasce agressor. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce discriminando ninguém. Vocês já viram as crianças brincando, gente? Elas não estão nem aí. Elas querem estar juntas. Elas não estão nem aí para roupa. Elas não estão nem aí da onde cada uma veio. Elas não estão nem aí para a cor de cada uma. Elas não estão nem aí para nada. Elas querem brincar. Né? Ninguém nasce machista. Nenhum homem nasce machista. Ele se torna machista. Ele se torna. Ele aprende isso. Ele é orientado por um projeto de sociedade, por um projeto de educação, esse sim, Educação. machista. Né? Ele começa a aprender, ele começa a perceber que, sendo de um jeito, parece que vão gostar mais dele. Sendo de outro jeito, vão recriminar ele. Né? Ele é isso, gente. Toda criança quer o quê? Toda criança quer ser reconhecida. Toda criança quer ser elogiada. Toda criança quer ser protegida. Nós também, né? Nós também. É isso que todo mundo quer. Mas as crianças,
estão no momento da vida, e nós não podemos esquecer que nós fomos crianças. Então nós também éramos assim. Nós também éramos assim. Né? Nenhuma criança nasce discriminando. Nenhuma criança nasce odiando. Nenhuma criança nasce com nenhum preconceito. De nenhuma ordem. De nenhuma ordem. E eu não estou dizendo que elas nascem puras e angelicais e perfeitas. Tá? Quem convive com criança sabe que às vezes o bicho pega e você fala, da onde que vem isso? Da onde esse moleque tá tirando isso? Menina, que é isso aí, menina, né? Esse menino não me puxou, não. Né? A gente sabe. Tá em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar, né? Como é que a gente vai cultivando e nutrindo tudo isso? A gente nutre do quê? A gente nutre do quê? Né? Eu sempre digo que criança, quando pede colo, a gente tem que dar. O colo nunca é demais. Nunca. Colo não estraga filho. Que nem abraço. Abraço, né? Que nem abraço. Né? Colo não estraga filho. Não paparica filho. Colo nunca é demais. Nunca. Nunca é demais. Sabe quando é que a gente paparica uma criança? Quando a gente fica fazendo para ela o que ela já é capaz de fazer. Isso é paparicar uma criança. Vai levar na escola, aí você fica levando a mochila dela até ela ter 10 anos de idade. Eu levo muito. Tá paparicando. Tá paparicando. paparicando. E quando dá tudo que a criança pede? Tá paparicando. Né? Aquelas mães Acontece. que levam a criança da escola, aí chega lá na porta da escola, fica chorando. Ai, meu filho, ai, meu Deus do céu. Parece que nunca mais ele vai voltar. Olha, deixa que eu também tô falando. Podemos paparicar? Às vezes? Podemos. Quem é que não gosta de um paparicozinho? Um mimozinho? Às vezes. Porque sempre. Gente, se uma criança mimada já é um negócio que a gente. Um adulto mimado, então, gente. Então é disso que se trata, né? Colo, abraço. Nunca é demais. Nunca é demais. Né? Mas, de novo, tudo de acordo com o seu tempo. Uma criança, antes de mais nada, uma criança é uma pessoa. É uma pessoa que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. É uma pessoa de 5 anos. Então a gente tem que considerar que é uma pessoa de 5 anos. A gente não pode esperar que ela seja uma pessoa de 15. Ainda que às vezes hoje tem uns moleques que pensam que tem 15, né? Tem 5, mas ele acha que tem 15, né? Tem uns assim. Então acho que é um pouco por aí a ideia do melhor, né? De como talvez apostar num encontro onde esse tipo de situação possa ser legitimada. Né? Onde o afeto possa acontecer da maneira mais honesta possível. A gente poder ser honesto nos afetos. Porque, de novo, nenhuma criança nasce discriminando ninguém. Todos os preconceitos são aprendidos. E normalmente as crianças aprendem, né? Aprendem observando. As crianças estão sempre olhando os adultos. Nossa, olha como meu pai trata a minha mãe. Olha. Então é assim que um homem trata uma mulher. Tá? Ninguém precisa falar nada para ela. Ela só está vendo como o pai trata a mãe. A menina está olhando, olha como minha mãe trata meu pai. Então é assim que uma mulher tem que ser tratada. É desse jeito. É desse jeito. Né? É aí, gente. É aí. As crianças estão observando tudo o tempo todo. O tempo todo. E aí vai naturalizando. Lembra que eu falei para vocês? É óbvio que existem distinções e diferenças, né?
Existem diferenças aí consideradas, mas não é porque é diferente que precisa ser tratado de maneira desigual. E é isso que o machismo faz. O machismo vai tratar uma diferença como se fosse legítima a desigualdade. Né? Vai tratar como, olha, é diferente, então precisa ser tratado de maneira desigual. É assim que começa, né? O machismo fazendo mal para os homens. Né? Para os homens. Porque que tipo de percepção um homem pode ter a respeito de si mesmo e das suas próprias diferenças nesse sentido? Ele está aprendendo que ele não pode ser diferente. Primeira coisa que ele está aprendendo. Uma das primeiras coisas, ele não pode ser diferente, ele tem que ser como todos os outros homens. Né? E aí tem uma questão, de novo, convencional, né? Conservadora, que não pode ser diferente. Porque se for diferente, vai ser tratado de maneira desigual. E nenhuma pessoa quer ser tratada de maneira desigual. Tem alguém que quer ser tratado de maneira desigual? A gente muitas vezes quer ser tratado de maneira diferente, porque somos diferentes. Agora, desigual remete a uma injustiça, né? A experiência da injustiça, tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou. Né? E é isso, né? O machismo para os homens é o início da prática da injustiça na vida dos meninos, né? Então acho que dá pra gente pensar nos processos de educação, na legitimação, em dizer para as crianças, olha, você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Mas a gente precisa ajudar elas nesse sentido, né? E aí eu gosto de dizer muito uma coisa seguinte, tem que cuidar das nossas crianças para não ficar tentando convencer elas de que elas são especiais demais. Não tem que ficar ensinando isso para uma criança. Ser especial. Ser especial? Como assim ser especial? Né? O que a gente tem que ajudar as crianças a entenderem é que elas são únicas. Uma criança é única. Ela não é especial. Ela é única. Só existe ela. Só ela. Que nem eu, que nem ele, que nem você. Só tem você. Tem mais ninguém. Você é única. Agora, nessa coisa de ser especial, e os homens se acham muito especiais, o que eles fazem? O que nós fazemos? Nós hierarquizamos, né? Entre quem é especial que nem a gente e quem não é. Bora para a próxima senão. Seguindo então, eu acho que a pergunta agora do Alex vai dar um gancho, porque o Alex vai em uma outra face da masculinidade tóxica, e aí o do Norberto. Depois a gente vai para um segundo bloco, que a gente vai para uma questão do feminicídio, tudo bem? Tudo bem. Pode ser, Alex, Norberto? O Alex, ele se chama Alex. O Alex. Quais são as atitudes de um homem quando ele é tóxico? Meu nome é Norberto. A gente sabe que as mulheres não são bem atendidas na delegacia. O que a gente acha que podemos mudar? Em alguma medida a gente falou bastante já, talvez, de alguns comportamentos, né? Tóxicos. Acho que algumas perguntas, alguns exemplos que vocês mesmos foram trazendo, acho que ilustra um pouco isso. Acho que a gente pode considerar a condição do que é tóxico no mesmo campo do que é nocivo, do que é abusivo, do que é agressivo. E isso pode ser dado de maneira explícita, né, numa agressão, por exemplo, mas isso também pode estar dado de uma maneira mais sutil, né, mais camuflada, de uma maneira parece que não é tanto, ou então depende, mas vai aparecer de muitas maneiras mesmo. Mas eu acho que é sempre se colocar, para a gente pensar, Alexandre, né? Alex. A gente sempre se perguntar, Alex, e se colocar no exercício da justiça. E no exercício também
daquilo que a gente pode considerar como saudável ou não, benéfico ou não. Né? Porque os comportamentos da masculinidade tóxica vão ser nocivos para quem é, mas particularmente no primeiro momento para quem se dirige isso. Né? Então, a masculinidade tóxica não é só entre homens e mulheres, podem ser entre homens. Né? Podem ser entre homens. Na dificuldade da gente dizer um para o outro o que a gente pensa, né? Na dificuldade da gente expressar os nossos desacordos e a gente poder ficar na boa, mesmo que a gente, né, não concorde. Pode estar numa dificuldade de construir uma determinada parceria. Pode estar num monte de lugares, inclusive entre homens, né? Numa competição, numa competitividade, sabe aquela competitividade tipo, não é melhor que o seu? Né? Ah, o seu, sabe, você conhece gente assim que você fala, poxa, fui num lugar, lá nem é tão bom, você tem que ir onde eu fui, que lá, sabe gente que é assim, né? É um pouco isso, né? É um pouco esse lugar, um pouco, às vezes está explícito, às vezes não está tanto. Agora, sobre essa pergunta sobre a delegacia da mulher, né? Isso está dentro das políticas públicas, né, que a gente falou, né? Políticas públicas de qualidade. Né? O que significaria, por exemplo, tratar melhor, receber melhor. Né? A gente está aí, né? Com algumas mudanças começando a acontecer nesse campo, nessa área. Mas o que acontece é que boa parte do sistema judiciário brasileiro, e aí todo ele, né? Todo o sistema judiciário brasileiro, né? Não só ostensivo, não só militar, não só de vigilância, mas também do seu sistema penal, também das suas estruturas, das suas instituições, são instituições atravessadas por muito da cultura machista. Então, da linguagem, né, da maneira de receber uma pessoa vítima de violência, as instituições vão reproduzir um tanto do que está no cotidiano. Né, do que está no cotidiano. E aí precisa, de novo, precisa de uma dupla aposta, né? Precisa de um engajamento da sociedade civil para que isso seja mais efetivo, para que seja melhor. E aí sociedade civil, digo todos nós, né? E, enfim, individualmente, mas não apenas, mas também através das organizações todas, dos movimentos sociais, legitimar as reivindicações dos movimentos sociais. Existem muitas propostas sobre como ouvir, como encaminhar o que acontece, por exemplo, nas delegacias, né? Agora, é recente agora, a ideia da delegacia da mulher funcionar 24 horas, né? Começou a acontecer agora, não acontecia, né? Não acontecia, às vezes tinha que, segunda-feira você volta, né? Como assim segunda-feira você volta? E aí, gente, aí é das políticas públicas, e a gente tem que observar o que é que cada setor da sociedade vai defendendo, né? Tem grupos, né? Tem grupos que vão defender que, olha, as mulheres precisam de proteção, precisam desses mecanismos todos para garantir melhor a vida delas. Tem outros grupos na sociedade que vão dizer outras coisas, que vão achar que as mulheres realmente são inferiores, que as mulheres, né? Então você tem políticos, inclusive, que defendem essas duas posições, né? Políticos que defendem uma política pública de proteção para a mulher e ouvindo as mulheres, né? Legitimando as demandas das mulheres, e tem outros políticos que defendem, né? Sei lá, escola das princesas, né? É isso. Bom, eu acho que, para continuar o debate, a pergunta agora da Ju. Eu talvez. Até que horas a gente vai? A gente vai até 10h10. Mas, aí a gente tem mais 3 perguntas e temos mais 4 aqui no último grupo. Tá, então vamos fazer as 3 aí. E aí a gente consegue fazer as 4 ali, em cima da hora. Ju, pode ir? Boa noite, Alessandro. Boa noite. Meu nome é Juliana. Quando uma mulher sofre feminicídio, quais são os melhores recursos para a sua família recorrer? Beleza. Bruna? Boa noite, Alessandro. Meu nome é Bruna. Então, a minha pergunta é
Desde que foi feita a lei do feminicídio, quais foram as mudanças que tiveram nas porcentagens de morte? Boa noite, Alessandro. Meu nome é Edna. Na pandemia, subiu muitos os casos de violência contra as mulheres. Como você vê isso?